Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Você já sabe que eu vou perguntar onde, né? No Armazém Guimarães, sempre recebendo meus convidados aqui, sempre tendo esse enorme prazer de receber, sejam aqueles que já estão acostumados, sejam os mais novos. Eu hoje estou com um convidado novo aqui, e que eu tenho certeza que vai me dar muito prazer, muito mesmo. Rafael Gazanel, ele é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Assunto bom, não é? Que prazer, Rafael, recebê-lo. Prazer é todo nosso. Estou à disposição. Não preciso nem dizer que o bate-papo é todo seu. Que você vai usar e do jeito que você quiser. Ok, então muito obrigado. Rafael, vamos passar para o nosso telespectador, que às vezes faz confusões entre Ministério Público, de um modo geral, Ministério Público de Contas, agora Ministério Público do Trabalho. Vamos explicar isso. Vamos situá-lo. Vamos situá-lo. O Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público da União. Certo. O Ministério Público da União é formado pelo Ministério Público Federal, perfeito, que aqui tem a Procuradoria da República, isso. Pelo Ministério Público do Trabalho, que perfeito, aqui nós temos a Procuradoria Regional do Trabalho, da 19ª região, a qual eu pertenço, né? Além, no plano estadual, são essas duas, digamos assim, esses dois ramos, mas ainda tem, pertencendo ao Ministério Público da União, o Ministério Público do Distrito Federal e também o Ministério Público Militar, que atua perante a Justiça Militar. Então, são esses quatro ramos que integram o Ministério Público da União. Além do Ministério Público da União, existe o Ministério Público dos Estados-membros. Perfeito, exatamente. O MPE, né? Exatamente. Que aqui em Alagoas é integrado, né? A administração pública do Estado de Alagoas. Claro, e bastante conhecido e bastante atuante. Claro. Né? O que é Márcio Roberto, um abraço, meu amigo. Exatamente. Mas vamos lá. Rafael, então vamos um pouquinho mais além. O que são as atribuições do Ministério Público do Trabalho? Até onde ele vai? Onde é que ele se confunde ou não se confunde com a Justiça do Trabalho, por exemplo? O Ministério Público do Trabalho é o ramo do Ministério Público da União que atua perante o Poder Judiciário Trabalhista. Perfeito. As nossas atribuições, elas estão limitadas a aquelas situações que são da competência da Justiça do Trabalho. Então, esse é o nosso limite. Como o Ministério Público Federal, o limite é estabelecido exatamente pela competência da Justiça Comum do Federal. Tribunal de Justiça. Federal, né? Exatamente. Federal. No seu caso, federal. Porque a Justiça do Trabalho é uma Justiça Federal, né? Vinculada à União. Exatamente, perfeitamente. E o MPE, por exemplo, nos estados, né? Ele atua na chamada Justiça Comum Estadual, que é comandada aqui no estado de Alagoas pelo órgão de cúpula, o Tribunal de Justiça de Alagoas. Então é mais ou menos essa afeição do Ministério Público brasileiro, né, digamos assim, né, em linhas bem gerais, né, para o nosso telespectador conseguir compreender como eu funciona. costumo sempre fazer uma pergunta quando se trata de qualquer coisa ligada à área jurídica, para ele entender muito bem. O Ministério Público do Trabalho não tem poder de polícia, não? Não, de polícia no sentido clássico não, mas de investigação sim. Claro. É da essência de todo o Ministério Público brasileiro, esse poder de investigação, e tem a lei, né, disponibiliza os... Inclusive é quem leva a denúncia. É quem leva no campo propriamente criminal, né, que é
a missão clássica, que nós não temos, né? Porque a Justiça do Trabalho não tem competência criminal. Então o Ministério Público do Trabalho também não tem atribuição na área criminal. Mas ele tem encaminhamento. Não, se tomar conhecimento de algum crime, obviamente que pode encaminhar. Mas estou falando de atribuição institucional, Certo. né? Bom, então veja de atuação. bem. Deixa a gente pegar um exemplo prático. Agora mesmo, coisa de uma semana, 10 dias, sei lá, começaram a acontecer algumas coisas aqui, algumas denúncias aqui nessa cidade, onde se falava que haviam pressões econômicas, pressões feitas por empresas daqui em cima dos seus funcionários. Em relação a, não, tem que fazer a votação por aqui, o candidato é esse e aquilo. E o Ministério Público do Trabalho entrou nessa questão. Atuação. Exatamente. Eu acho que a pergunta vai ilustrar o que nós estávamos querendo dizer anteriormente. Exatamente. As situações eram de suposto assédio moral, né? E embora a gente estivesse nominando isso de assédio eleitoral, esse assédio eleitoral nada mais é do que um assédio como tantos outros. Não tenha dúvida. No campo moral, né? No campo moral. Então, essa é uma atuação clássica do Ministério Público do Trabalho, combater os vários tipos de assédios que ocorrem dentro do ambiente de trabalho. Muito bem. Então, se uma empresa, por exemplo, ela discrimina uma pessoa em razão da sua raça, da cor da sua pele, em razão da sua orientação sexual, em todas essas situações, é possível que seja configurado o assédio moral. Então, se o comportamento dela é abrangente, ela atinge a coletividade de trabalhadores, é um espaço onde nós devemos atuar e recebemos várias denúncias nesse sentido. O assédio eleitoral vai nesse caminho. Vai no mesmo caminho. Exatamente. Por quê? Porque, nesses casos, o empregador está tentando coagir, né, o empregado, forçar o empregado, influenciar o empregado na escolha do candidato da sua preferência. Perfeito. Então, na medida em que ele faz essas ameaças, prometendo alguma coisa, ou ao contrário, ameaçando que vai reduzir o salário, eliminar a gratificação, eliminar um cargo, e às vezes até demissão, isso estaria em tese configurado o assédio, e essa situação naturalmente atrai a possibilidade da nossa atuação. Não é nem a possibilidade, é a obrigação da nossa atuação. Lógico. E, como todo mundo observou, isso não foi uma situação particular em Alagoas, essa questão do assédio, agora nessas últimas eleições, tomou uma proporção que a gente jamais imaginava. Nas eleições anteriores eram casos episódicos. Claro. Mas nessas eleições... Virou uma prática. Foram 57 denúncias, né, de assédio eleitoral aqui em Alagoas. E, como eu disse, um número que surpreendeu e a gente teve, naturalmente, porque é uma obrigação, devemos de atuar para coibir isso, tentar combater. E aí o MPT foi investigativo? Nesse caso, sim. Foi. Por quê? Aliás, ainda está sendo, porque na maioria dessas denúncias, não vem reunidos provas. Claro. Olha, o empregador tal, às vezes nem se identifica, com medo de retaliação. Exatamente. Então, agora é que vai começar mesmo a fase de investigação. Naqueles casos em que já veio reunidos com provas, e teve alguns casos, Geraldo, porque hoje está muito fácil, né? Todo mundo tem um smartphone na mão. Sem dúvida. Que grava, que filma. Perfeito. Então, em algumas situações, inclusive de grandes empresas aqui do estado, tinha fotografias, tinha vídeos, tinha gravações que deu condições para que o membro do Ministério Público do Trabalho pudesse agir objetivamente, ajuizando uma ação perante a Justiça do Trabalho com o objetivo de responsabilizar essa empresa, né? Aí eu te pergunto, quantas foram ajuizadas nesse período? As mais, digamos assim, as mais significativas foram 5 de grandes empresas. Inclusive 2 usinas, dentre essas, né? 2 usinas, uma loja de departamento aqui também muito famosa, né? Então, e por quê? Porque, como eu disse, nesses casos, havia reunião de muitas provas documentais. Estava muito bem documentado. Muito bem. Como eu disse, e isso possibilitou que a investigação fosse feita de forma sumária, né, digamos assim, e possibilitou que nós ajuizássemos as ações respectivas perante o Poder Judiciário Trabalhista. Em 2 delas, ocorreram concessão de liminares. Em 2 situações dessas 5. Ok. Agora eu te pergunto, a partir daí,
O que vai acontecer? A investigação continua, é feito denúncia pelo MPT, da mesma maneira que o Ministério Público Estadual faz em relação a crime? Como é que funciona? É porque o direito, as perguntas ele é, digamos assim, dividido em duas grandes esferas, né? Esferas de atuação. A área criminal e a área não criminal. Perfeito. Que a gente chama de civil trabalhista. Que é o caso. Né? Que é o caso. Exatamente. Muito bem. É exatamente o caso. Então, nessas situações onde as ações já estão ajuizadas, as ações vão correr perante lá o Poder Judiciário já. Ok. Agora, aquelas em que não foram ajuizadas, o membro para o qual foi distribuída essa denúncia, ele vai investigar, vai tentar reunir provas, normalmente ouvir testemunhas, fazer inspeção, aprofundar as investigações em redes sociais, que hoje esse mundo também facilita isso, né? Se você futuca entre aspas, as redes sociais das empresas, dos seus sócios, você consegue extrair muita prova, mas naquelas situações em que já ocorreu o ajuizamento das ações, isso vai se prolongar. Quais são os principais pedidos que são feitos nessas ações? Os dois principais. Vamos lá. Isso é muito importante, né? O primeiro é aquele clássico de se abster, de se comportar, de se conduzir dessa forma para o futuro, sob pena de fixação lá de uma multa, normalmente significativa, normalmente expressiva. E um segundo pedido, que eu acho que esse tem até uma força imediata, bem representativa, é aquele pedido de reparação no sentido indenizatório. Seria um dano moral, mais ou menos? Dano moral coletivo. Esse nome interessantíssimo isso, hein, gente? Por que coletivo? Porque quem foi atingida na sua moralidade foi a sociedade. Então a sociedade precisa ser reparada. O empregado também, individualmente ele também pode pedir reparação. E a gente Mas ele é representante da sociedade. Exatamente. Muito bom. E esse valor da indenização por dano moral coletivo, não raro, é estabelecido em valores expressivos, como eu disse, e normalmente ele é direcionado por uma causa social das muitas que é possível fazê-lo, né? Geralmente é revertido para alguma campanha de cunho de interesse da sociedade, de combate a trabalho escravo, de combate a trabalho infantil. Muitas vezes é revertido, é muito comum, para entidades sem fins lucrativos, que também estão nessa luta aí de combate a essas situações de violência contra a mulher, contra as crianças, contra o próprio trabalhador. Então, é esse sentido, né, de que esse valor da indenização por dano moral coletivo seja aproveitado, seja revertido em benefício da sociedade. Ele não vai atingir a pessoa física no sentido de indenizar aquela pessoa física, não. Mas ele vai reparar um dano coletivo também. Sim, também. Também. Né? São os dois aspectos. Claro. Os dois aspectos. E porque nós estamos acostumados com o clássico, que é o pedido de reparação individual. Perfeito. Se eu fui humilhado, se eu fui reduzido por motivo, como naqueles exemplos que eu dei, né, de orientação sexual, de caráter, da cor da pele, há uma reparação individual. Mas, além da reparação individual, tem essa reparação coletiva, que a gente chama de dano moral coletivo, que é revertido em benefício da sociedade. Rafael, me diga uma coisa, a sociedade de um modo geral, ela já se acostumou ou está se acostumando a levar determinadas denúncias ao MPT? Tem, né? Isso é um trabalho lento, né? Mas hoje eu acho que nós estamos fincados, digamos assim, dentro da da sociedade, e é uma quantidade de denúncias bem expressiva que recebemos. A gente tem as entidades sindicais, de uma forma geral, que são parceiras do Ministério Público do Trabalho, né? Porque, então eles nos ajudam muito fazendo denúncias, subscrevendo denúncias. Mas, infelizmente, Geraldo, isso eu lamento profundamente, a maioria das denúncias são dos classes mais elementares. Registro, empresa que não registra empregados. Exatamente. Os clássicos de atraso de pagamento de salário, de 13º salário, pagamento de verbas rescisórias. Então, infelizmente, o grosso, digamos assim, das denúncias que chegam ao Ministério Público do Trabalho ainda são desses casos, digamos assim, clássicos. E que seriam banalidades. Exatamente. Porque... resolve o problema que não tem problema. Né? Agora, dentre eles, qual é o que você acha que tem maior incidência em termos de assédio, por exemplo? Não, em termos de assédio, pronto. Em termos de assédio, é outra coisa que aparentemente é elementar.
O tipo de assédio mais denunciado no Ministério Público do Trabalho é aquele onde o empregador trata o seu empregado reduzindo ele, Com desdém, gritando, humilhando. O camarada grava, o camarada apresenta testemunhas e consegue demonstrar isso, muitas vezes com gravação. É aquele empregado que, na vista dos clientes, na vista dos demais empregados, né, trata o trabalhador com desrespeito, enfim, atingindo a dignidade dele como trabalhador. Então, por incrível que pareça, eu lamento estar dizendo isso, essa é, com certeza, a principal denúncia quando se trata de assédio moral no trabalho. Você diria que isso ainda é um resquício do famoso coronelismo? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O assédio eleitoral, em certo sentido, lembrou o coronelismo de 100 anos atrás. Claro, né? Imagine isso. Sem dúvida, mas o assédio, esse outro tipo de assédio... Não tenha dúvida, esse aí de tratar mal o empregado, isso é inconcebível. Inconcebível. XXI, né? Isso é inconcebível. Não tem, você pode... Não é que o empregador não tenha o direito de reclamar, de pedir que o empregado não repita um erro. Com certeza. O problema é o modo como ele se dirige. Precisa ter categoria para ser patrão, né? Exatamente. Aliás, é uma palavra que eu não gosto. Né? Patrão, chefe. Empregador, né? Pois é. Aí já fica... melhor. Então é isso, o empregador ainda tem essa mentalidade atrasada, que eu diria, né? Meio século XIX, não vou dizer nem século XX, século XIX, século XX, e insiste, né, em dar esse tratamento indigno aos seus trabalhadores. Rafael, nesse finalzinho de nossa entrevista, eu quero lhe fazer uma pergunta. Não seria importante que, eu estou dando um exemplo, vou dar o exemplo aqui do nosso programa, e até que eu tive o prazer de recebê-lo lá na Rádio Cidadã também, mas não seria importante que se fizesse cada vez mais uma divulgação maior das ações do MPT? Não, claro. Claro, a gente tem esse esforço, a gente tem hoje uma Ascom organizada exatamente porque o grande objetivo é esse, né? É de divulgar o nosso trabalho e a sociedade entender. Prevenção, né? Prevenção. Quando você divulga. Exatamente. Nós estamos aqui também fazendo prevenção. Claro, né? claro. Quem está nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, naturalmente, às vezes não sabe nem que a gente existe. Exatamente. E a partir daí dizer, pai, não estou obrando bem, pronto, né? Não estou legal, eu vou ter que me adaptar. Mas esse é um trabalho de formiguinha, mas que já tem um certo tempo. Muito não é um assunto que a pergunta é interessante, porque dano moral no ambiente de trabalho, assédio moral, é uma coisa relativamente recente. Eu diria que tem no máximo 15 anos. Mas 15 anos não são 15 meses, né? Claro que não. Já é uma coisa que já está sendo massificada, e as pessoas sabem que se violentarem a dignidade do trabalhador nesses vários aspectos, ele corre o risco de, quando o empregado, além da denúncia lá com a gente, de forma coletiva, perfeito, amanhã o empregado vai para a Justiça do Trabalho e, na hora de preparação, um dos itens vai ser o pedido de dano moral individual. Rafael Gazaneu, procurador-chefe do MPT. 1 minuto para você falar com ele, sem pergunta. Como nos colocar à disposição, né? O Ministério Público do Trabalho está aberto aqui aos empregadores e, sobretudo, aos empregados, né? A gente tem esse viés, digamos assim, tutelar, protetivo. Por quê? Porque a gente parte sempre do pressuposto que o empregado está numa situação de inferioridade, de inferioridade econômica, né? E que existe, né, esse tipo de tutela, esse tipo de proteção. Mas muitas vezes o empregado também erra, né? No caso do assédio, podia ser num sindicato, de empregados está forçando Então é isso, é me colocar à disposição, e o órgão que eu represento, a sociedade alagoana, sobretudo aos trabalhadores. Obrigado, Rafael Gazaneu, procurador-chefe do MPT. Prazer enorme tê-lo recebido. Muito obrigado. Prazer todo nosso. Muito obrigado, Geraldo. Vamos até os nossos comerciais, lembrando a vocês, primeiramente e antes de tudo, do nosso querido Sebrae. A gente falando tanto em trabalho, empreendedorismo. É o caminho do país. Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde.
Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, sempre com gente boa. Vocês gostaram da primeira entrevista? Vão gostar também da segunda, que, aliás, vamos matar saudades, porque essa figura que eu estou entrevistando, inclusive num determinado momento em 2008, ele fez alguns programas sentado no meu lugar, alguns bate-papos, por impedimento eleitoral naquela época. E aí eu escolhi alguns amigos que faziam por mim durante 3 meses. E um deles foi Carlito Lima, meu querido amigo Carlito Lima. Como vai? Rapaz, eu tô uma beleza, rapaz. Principalmente quando a gente conversa com você, Geraldo. Você é um cara mais eclético que eu já vi. Porque todo jornalista tem que ser eclético em seus conhecimentos. Claro. E você entende de tudo. Entende de turismo, entende de cultura, entende de futebol. Mas só por conta de vocês que sentam nessa outra cadeira aí. Aí eu todo dia eu aprendo. Sabe, outro dia eu estava dizendo isso, estava comentando sobre esse assunto. Eu disse, meu amigo, uma das artes que existe, né, do ser humano é saber escutar. E ninguém escutou mais do que eu, com 30 anos do bate-papo, 28 mil entrevistados. Então só escutando. Quantas entrevistas foram? 28 mil entrevistados. 28 mil. Quer dizer, não é brincadeira um negócio desse. Não é brincadeira. Então, eu escutei e continuo escutando. Não é isso? É um aprendizado. É um aprendizado constante. Eu acho isso realmente um privilégio. Né? Privilégio. Ouvir gente como você. Agora, tive uma curiosidade. Você já teve, desses 28 mil, alguma vez que teve um entreveiro, alguém que quis discutir, quase brigar com você? Nunca aconteceu isso. Nunca. Porque você sabe, né? Você sabe como conduzir para que coisas dessa natureza não aconteçam, né? Né? Inclusive, é claro que já existiu gente que não concorda com o que eu falei ou com o que perguntei, mas a gente leva para um plano educativo, para um plano de educação, e aí não há problema, não. A coisa funciona. Não é não? Meu amigo Carlito, como vão os inscritos? Os inscritos. Os inscritos meus vão bem. Eu tenho uma coluna semanal no mesmo jornal que você tem. É verdade. Na Tribuna. Meu colega de tribuna. Nós somos colegas todo domingo. E eu estou escrevendo agora um livro que fizeram um desafio para mim. Uma editora do Recife. Ele está fazendo o seguinte: ele chamou 20 escritores para escrever 20 contos baseados em óperas. Oh, que beleza! Que coisa Aí interessante. deu para mim a ópera Madame Butterfly. Madame Butterfly. Que beleza. Aí eu estudei a ópera toda, primeiramente, vi a história da Madame Butterfly, resumindo, ela se passa em 1904, lá no Japão. Um oficial da Marinha vai para lá, para o Japão, e uma geisha se apaixona pelo oficial da Marinha e fica a vida dele, e ele vai embora. 3 anos depois ele volta para pegar o menino. Aí pega o menino, ela dá, porque a justiça manda, dá o menino para ele de 3 anos, e ela suicida-se. Perfeito. É porque a ópera, ela é muito dramática. É verdade, né? Então eu estou adaptando
essa ópera a Maceió, porque em Maceió... A Maceió? Isso é Carlito Lima. Em Maceió, porque em 1940, durante a guerra em Maceió, ficaram aqui em Maceió 230 militares Perfeito, americanos, porque tinha o Blimp, que era um pequeno zeppelin que olhava toda a costa até a África, e o ponto dele era aqui no tabuleiro. Era o drone daquela época, né? Era o drone, Era o drone daquela época, o drone daquela época, que foi muito importante. Eles avisavam, olha, tem um submarino alemão em tal canto, aí saiu um avião de Natal para bombardear. Isso. Então, Maceió fez parte da Segunda Guerra Mundial de uma maneira muito estratégica. E aqui os oficiais da americanos alugaram a parte de baixo do Clube Fênix Alagoano. Para eles chamavam de USO, United States Office. Então, o povo daqui, os rapazes, ficaram despeitados quando as meninas iam para o uso. Certo. E chamavam ela de usada. Então, um americano, então a minha história é de um oficial que se apaixona por uma moça daqui. E essa moça, o apelido dela é Babu, porque quando ela dançava o pastoril lá do Colégio Santíssimo Sacramento, ela ia de borboleta. A borboleta Butterfly. que cantava. Muito bom. Eu sou uma borboleta pequenina, pequena. E o americano se apaixonou por ela e chamava ela de Butterfly. Minha mãe chamava ela Muito de Butterfly. bom. Aí você está transformando isso, transformou em livro. Isso é o conto, livro, isso aí é o conto. Esse é o conto ainda. Aí, depois ela vai ficar grávida, não é? Desse oficial. E o oficial, 3 anos depois, vem aqui e ela vai entregar o menino ao oficial americano. Aí ela desaparece. A minha personagem, a Butterfly, que o pessoal começou a manga dela, e Madame Butterfly, porque ela estava grávida do cara que só chamava ele Madame Butterfly. Mas aí, quando ele vai embora com o menino, ela desaparece. Então alguém diz que viu ela desaparecer no mar, outros dizem que ela fugiu, outros dizem que ela morreu, que ela suicidou-se, e assim vai terminar o meu conto. Certo. Mas acontece que eu digo, rapaz, esse conto está muito bonito, eu vou transformar num romance. Mas claro. Então, esse aí é o conto que eu vou mandar para Recife. Certo. A Madame Mas Butterfly. depois ele vai virar o livro. Vai virar Muito o livro. bom. A Madame Butterfly vai aparecer 15 anos depois. Aí ela tem uma casa em nome dela, que o oficial da Marinha deixou. Ela chega aqui, muito chique, Maceió, todo mundo puxando o saco dela. Ela chega rica depois de 15 anos. Você deixa eu abrir um parênteses, porque você falou uma palavra muito importante para mim essa semana. Então você me permite dizer uma coisa para o meu telespectador? Claro. Você falou Marinha. E Marinha é o seguinte, eu estou profundamente honrado pela Marinha aqui. Eu vou receber segunda-feira, numa solenidade na Capitania dos Portos, a medalha Amigo da Marinha. Essa medalha é de uma importância assim fantástica. Então eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, àqueles que outorgam a medalha e dizer que essa honra a gente deixa para os filhos e para os netos com muito prazer mesmo. Voltamos. Então a história vai ser mais ou menos essa. Ela volta rica, que ela fica como amante de um senador lá de São Paulo, um cara riquíssimo. Aí os outros tem os detalhes todos, mas... Deixa os detalhes para comprar o livro. Para comprar o livro. Exato. Agora acontece que você tem uma outra história agora que é famosa, vai ser famosíssima. Mas, Cacá Diegues fez um grande filme aqui chamado Deus é Brasileiro. Eu acho que todo mundo se lembra desse filme. Um grande filme. Foi feito todo aqui em Alagoas, etc. Cacá Diegues está de volta
para fazer um outro filme que se chama Deus Continua Brasileiro. É Deus isso? ainda é brasileiro. Deus ainda é brasileiro. Sabe quem escreveu a história de Deus ainda é brasileiro? Tá aqui comigo, Carlito Lima. Foi. Conta aí essa história. Eu fui pro Rio para Poço do Cacá, na Academia Brasileira de Letras. Ele é meu amigo de infância. Ele disse: Carlito, ó, eu quero fazer agora o meu novo filme que vai ser feito lá em Alagoas. É Deus ainda é brasileiro. E queria fazer mais ou menos a continuação do Deus é brasileiro. Perfeito. E queria que você escrevesse a história original. Claro que depois os roteiristas vão modificar. É, claro. Eu tive a honra de escrever a história original e já está modificada em algumas coisas, um bocado de coisa. E ele já está aqui, tenho ajudado ele, inclusive está no Hotel Resort em Pioca, não é? Então ele já está preparando, daqui a uma semana chegam os atores, que serão os mesmos atores, o Antônio Fagundes, a Zezé Mota, não é? Então, Já vão começar as filmagens. já vão começar a filmar na outra semana. A filmagem vai ser aqui em Maceió, começa ali na Assembleia, na Associação Comercial, e depois ele pegou muito Ipioca. Ipioca, ele está hospedado no Hotel Resort, e lá tem umas matas de índio, essas coisas todas, que ele está adaptando. Quer dizer que Deus vai estar em casa, é um paraíso. Deus ali. já está em Não é casa. não? Vai pegar em Maceió e vai também filmar na Ilha do Ferro, lá como é? Piranha. Piranhas. De Piranha. Muito bom. Ele vai passar pelo menos 2 Vamos meses. aguardar o filme e vamos bater palmas pro alagoano Carlito Lima, que escreveu a história. E Isso é outra muito coisa importante. mais importante é o seguinte, que ele faz questão, que 70% das pessoas que trabalham nesse filme são alagoanos. São alagoanos. Na direção, ele vai ter assessor de direção, na fotografia, diretor de fotografia, os atrizes, tem até uma atriz principal, que é a Ivana, que ela é tudo o pessoal de Alagoas. Muito bom isso. Isso é bom que ele está trazendo o know-how. Não tenha dúvida, traz o know-how e também leva para fora a qualidade dos artistas alagoanos. Exatamente. Não é? E outra coisa, ela vai mostrar, tem cenas lindas, maravilhosas de Alagoas, o que vai ter de gente querendo, de turista, porque ele já vendeu para os Estados Unidos e para a Europa em 600 salas. Olha que beleza. Nos Que Estados beleza. Unidos, Cacá Diegues, vai né? aparecer, Claro. vai aparecer lá e todo mundo vai querer saber onde é que é esse paraíso. Perfeito. E vem aqui. Carlito Lima, me diga uma coisa. Carlito Lima promove um prêmio todo ano. Tá chegando a hora dele, espia. Me conta. Todo ano eu faço esse prêmio, porque se faz muito prêmio aí, que a pessoa para ganhar, às vezes tem que pagar o prêmio e tal. Então, eu inventei em 2005 esse prêmio. Eu botei o nome de espia, que era o nome de uma revista que eu tinha na internet. Isso. O prêmio espia, então é em votação via internet. A pessoa vota no meu e-mail, é carlitopelima@gmail.com. Então, as pessoas votam no melhor ator, melhor atriz, no melhor livro, na gastronomia, melhor restaurante, melhor tapioca, melhor... uma série de... uma série, então 50 segmentos da cultura alagoana. E o que é bom é que depois vira uma festa ali na Pé da Virada. Eu entrego no Pé da Virada na última quinta-feira do mês de janeiro. Bom, você mesmo já ganhou algum? Sem dúvida alguma, com muita honra. Me diz uma coisa, vem aí mais uma festa literária. Uma festa literária. Barra de São Miguel. É a terceira Flibarra, festa literária da Barra de São Miguel,
que será feito junto com os portugueses que moram aqui em Maceió, que é Portugal em Cena. Então são duas festas junto. Começa dia 11 de novembro, que é uma sexta-feira, 11, 12, 13, 14 e 15 de novembro. 15 de novembro é terça-feira e tem o 14 de novembro, que é segunda-feira. Então, esses 5 dias, olha, tá vindo... Como é a programação? A Me programação, ela primeiro tem a parte literária. A parte literária é bem alagoana, que foi homenageado a escritora Yaradi Sarmento e a nossa querida Lisete Lira. Lisete Lira. Que Deus levou. Homenageados. O Diógenes Tenório vai fazer uma palestra, que era Vera também, Vera Romariz. Então tem essa parte de literatura com os alunos. Estamos fazendo uma coisa para o aluno, mas todo mundo está convidado. Agora, essa parte artística de português é que está linda. Está vindo aqui no primeiro dia, tem um show, uma peça com a Catarina Marques, que é uma médica, que é poeta portuguesa. Ela mora em Braga, está vindo para cá, junto com a Irina Costa, lagoana, perfeito, que é também um pouco portuguesa. E o Júnior Almeida. É um show muito bom no primeiro dia. No segundo dia também vai ter, no sábado. É na Vila Niquinha? É na Vila Niquinha? Tudo na Vila Niquinha. Tudo na Vila Niquinha. Agora, no sábado, nós vamos colocar uma escuna no mar à tarde. Vai sair às 3 horas da tarde, 2h30, 3 horas da tarde, para passear. Ao mesmo tempo, vai haver um sarau de poesia e de jazz. Muito bom. E gente tocando aquela poesia no pandeiro, o Rogério Dias, outro recitando, o Elisaldo tocando o sax no pôr do sol, até o pôr do sol, coisa boa, com o bolero de Ravel. Isso no sábado. E à noite nós vamos ter o nosso grande samba, que é o samba na periferia. Muito bom. E tem outras atrações, está cheio de atração. 11 de novembro. 11 a 15. Olha, as pousadas já estão quase cheias lá na Barra. Coisa boa. Carlito, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Muito prazer sempre de receber você. E, aliás, você não precisa de convite. Bichão, tenho o que falar aqui. Tá bom? Obrigado. Uma beleza. Você é um cara gentil e de um coração muito grande, e me deu agora esse prazer imenso de eu escrever o prefácio do seu novo livro. Próximo livro. Seu próximo livro. Muito obrigado, Carlito. Obrigado mesmo. Bom, vamos até os nossos comerciais, gente. Lembrando do Sebrae. O Sebrae cada vez mais importante no desenvolvimento do país. Não tenha dúvida. E especificamente de Alagoas. Voltamos já. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br/cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Eu queria levantar uma questão, mas só assim rapidamente.
Depois até podemos, na próxima semana, fazer algum programa relativo a isso. Mas eu quero chamar a atenção de que precisamos voltar à normalidade. Normalidade total. Nós precisamos desenvolver esse Estado cada vez mais. Eu acho que é a hora das pessoas se entenderem, de todos se entenderem, tocarem para frente esse Estado, tocarem para frente esse país de uma maneira altamente civilizada. Eu acho que é isso que se espera. Então, vamos em frente. Aqui no Estado vamos aplaudir a eleição do Paulo Dantas. Vamos pedir a Deus que o Paulo Dantas seja realmente um excelente governador, que dê continuidade ao trabalho que foi feito pelo Renan Filho, que indiscutivelmente foi um senhor trabalho. E vamos em frente, né? Vamos em frente, porque atrás vem gente. Vamos falar de artes plásticas? Vamos? Acho um assunto bom, um assunto bonito, um assunto plástico, não é? Eu estou com Pedro Caetano. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Como vai você? Tô bem, muito tranquilo. O que é a arte plástica para você? As artes plásticas é um conceito muito amplo, né? Que envolve várias atribuições do ser humano, né? A vida existe, a arte existe porque a vida, né? Não tenha dúvida. A vida não é para sempre, né? Não, claro que não. Como foi que você começou a sentir vocação para isso? Eu acho que o curso de arquitetura ele fez com que eu me aproximasse do universo das artes plásticas, porque o desenho sempre esteve presente na minha vida, né? Então, assim, no final do curso de arquitetura, eu senti uma necessidade de trabalhar assim, de maneira mais a autonomia criativa, né? E aí eu ficava me questionando de que forma eu poderia trabalhar isso sem ter a dependência de um cliente, né? E aí foi quando surgiu a ideia de partir para as telas, né? Porque a tela não depende... Fala, né? A tela, teoricamente, você não depende de ninguém, né? Sim, claro. Basta você ter a tela e o material, né? Que aí você vai embora. Como é que nasce a inspiração? A inspiração, ela nasce de várias formas. Às vezes é uma música que você ouve, às vezes é alguma coisa que você lê, às vezes é um pensamento que vem, e às vezes são vivências. Como é a sua maneira de trabalhar e de desenvolver as artes plásticas? Eu costumo desenhar, né? Então eu gosto muito do desenho de observação. Ele para mim é uma grande fonte de referência das minhas pinturas. Então assim, 90% dos meus quadros eles são baseados em desenhos que eu faço de observação dos temas que me interessam, né? Então, a maioria dos temas são baseados em pessoas do convívio e paisagens da cidade. Como é que você se classificaria enquanto pintor? Bom, eu não sei se classificar seria o ideal, mas assim, o movimento pelo qual eu mais tenho afinidade seria o expressionismo. O expressionismo. E você se baseou em quem? Tem um pintor que é meu ídolo, chama Iberê Camargo. Iberê Camargo, perfeito. É um pintor que, desde que eu vi a primeira vez que eu vi uma exposição dele, eu fiquei bastante impactado. E toda a sua arte ficou até agora baseada no expressionismo ou você buscou outras maneiras de expressão? É claro que a gente vai experimentando, vai experimentando mesmo, mas eu gosto também do cubismo também, mas eu acho que nem sempre isso é nítido para quem está observando, né? Nós temos 100 anos agora do famoso ano da arte moderna, né? Foi Sim. Em 1922. Essa arte chamada moderna há 100 anos atrás, ela continua sendo moderna. Continua. Qual é a sua visão daquela escola? Eu acho que
a boa arte, até uma música boa, ela não tem estilo. Eu acho que ela é atemporal. Então, aqueles artistas ali, Tarsila, Lazar Segal, o próprio Iberê, Emiliano de Cavalcante, toda essa turma aí, eles deixaram um legado imortal, né? Que fica temporalizado, que se torna temporal, né? Que vai servir de referência para quem é apreciador, para quem... Com certeza. Quando é que você deixou de ser um artista que se baseava apenas em outros artistas e passou a ter a sua própria inspiração, a ter o seu próprio método, a ter a sua própria obra? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente passa a vida inteira procurando isso. E existem artistas que brincam que no dia que você achar que você encontrou esse caminho, você tá errado. Mas assim, a gente não pode achar que a gente chegou lá, porque se a gente achar que a gente chegou lá, sem dúvida, claro, a gente cessa esse caminhar, né? E eu acho que o mais interessante é esse trilhar essa estrada, né? Que é muito tortuosa, não é linear, né? Mas assim, eu acho que, falando sobre isso, meu trabalho ele começou com uma policromia muito grande, com muitas cores e um grafismo muito exacerbado, assim, de uma forma que eu diria até aleatória. E aí, com o tempo, eu fui me questionando de que maneira eu podia trazer a pintura mais para mim, mais essencial. Interiorizada. Mais essencial. E eu acho que a minha pintura ela deu um salto em 2015, quando eu comecei a questionar de que maneira eu faria isso, foi através das raspagens. E porque eu queria... Foi uma técnica que eu descobri, não foi eu que inventei, mas é uma técnica de pintura que eu queria sentir que eu estava desenhando ao invés de pintar, enquanto eu estivesse pintando. Certo. E aí você usa o método da raspagem, que é o uso da espátula. O uso da espátula e do cabo do pincel. E do empaste, que é o uso de muita matéria, de muita tinta. Certo. Então eu vou usando o empaste, né? O Van Gogh usava isso. Exatamente. Ele soltava muito usava muito volume de tinta, o próprio Iberê Camargo. Mas você diria que aí você começa a encontrar o seu caminho? É aí que você começa a encontrar? Que eu acho que eu começo a encontrar o meu caminho. Me diga uma coisa, você tá fazendo uma exposição. Tô. Onde? Essa exposição está em cartaz, ela teve abertura no dia 20 de outubro, mas está aberta a visitação na Galeria de Arte Fernando Lopes, do SESMAC, no Farol. No SESMAC, certo. Quantas obras estão expostas? São 20 obras. Você, as suas obras, elas têm... Eu tenho que falar isso porque até é engraçado como as pessoas também algumas pessoas olham por esse lado. Elas são de que tamanho? São de formato variado, mas assim, em sua grande maioria são de grande formato, de 1,5 por 2, a que tem lá de maior tamanho. Tem um quadro de 2 por 1, tem um quadro de 1,5 por 1,5, tem um quadro de 60 por 80, de 1 por 1, de 60 por 1, formatos variados. A exposição está aberta ao público diariamente? Tá. Das 8 da manhã até, se eu não me engano, até meio-dia. Aí tem um intervalo que fecha para o almoço lá, não fica direto. Aí vem das 2 horas da tarde até as 5 da tarde. Inclusive fim de semana? Não, fim de semana não. Não tem, Infelizmente não. Então é de segunda a sexta? É de segunda a sexta. E como é que você tem sentido a atratividade junto àquele que gosta de assistir a uma exposição? Bom, é sempre muito positivo, né? Porque é muito satisfatório você poder fazer uma exposição e reunir aí praticamente uma década e as pessoas se identificarem com o seu trabalho. Muito bem. Então é muito positivo. Bom, vamos fazer um negócio. Eu vou mostrar para vocês um filmezinho de 1 minuto que chama para a exposição do Pedro Caetano. Ok? Vamos lá.
vão estar aqui na exposição trabalhos que vão de 2013 até 2021. Então vai ser possível você ver ao longo do tempo, ao longo do eixo do tempo. E o título da exposição chama Reminiscências, porque Reminiscências tem essa coisa da memória e daquela coisa do pré-existente. E é como se eu estivesse querendo buscar, evocar e condensar todas essas minhas memórias afetivas. Então tem tudo a ver também com uma transitoriedade, né? Espero que as pessoas que vierem a se depararem com o meu trabalho gostem ou não gostem, mas elas sintam alguma emoção. Tá todo mundo avisado. Eu desejo a você o maior sucesso. Obrigado. Eu vou apresentar nesse programa ainda hoje um Matar de Saudades. Sabe, eu recebi vários telefonemas pedindo, cadê a garagem do Coiote? Então a gente vai mostrar um pouquinho da garagem do Coiote para você e eu aproveito para me despedir do Pedro. Pedro, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, quem agradece sou eu. Obrigado. Tá certo? Tá ótimo, obrigado pelo espaço aqui. Viu? Obrigado. Então vamos até a garagem do Coiote e ainda voltamos. Olá, amigos da Garagem do Coiote. Hoje estou aqui na Cidade do Automóvel em Brasília para mostrar os carrinhos dos sonhos. Mas não são desse tamanho não, são miniaturas. Vem comigo, vamos ver um encontro muito legal. E olha aí, amigos, chegando aqui no encontro Diecast em Brasília. Carrinho dos sonhos. E eu estou aqui com o Júnior Marques, que faz aqui as miniaturas de ambiente, né, gente? JT Maquete, a gente trabalha com maquetes, dioramas, fazendo isso no Brasil todo. Faz pro Brasil inteiro, entrega e vou mostrar para vocês, já passei um pouquinho, né, as miniaturas que ele faz. Perfeito, perfeito.
Matou saudades? Muito bem. Então vamos ao seguinte, vamos ao Sebrae. Washington Lima, analista do Sebrae, conosco no programa de hoje. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Washington Lima, aqui do Sebrae Alagoas, e vim compartilhar mais uma ação interessante que a gente está desenvolvendo para fomentar o mercado alagoano. O Sebrae selecionou em todo o Brasil mais de 300 startups com soluções inovadoras para subsidiar a participação desses negócios no Rio Innovation Week, que é um evento que acontece agora em novembro, dos dias 8 a 11, e tem o objetivo de fomentar a tecnologia, a inovação e a geração de negócios. É um evento gigantesco, com uma programação que envolve tanto palestrantes nacionais como internacionais, e que vão tratar de temas que abordam desde a formatação de uma ideia para o lançamento de uma nova solução no mercado, até o desenvolvimento, acesso a investimentos, a construção de sites, aplicativos e outras soluções tecnológicas para oferecer isso para o mercado. Então, essas startups que foram selecionadas nessa chamada pública aberta pelo Sebrae, elas receberam subsídio para participação no evento, com stand, passagens aéreas, hospedagens, etc., justamente com esse objetivo de fomentar o desenvolvimento da inovação e a aceleração desses negócios, para que eles possam se conectar com outras empresas, com potenciais clientes e, de fato, efetuar vendas, comercializar suas soluções inovadoras, acessar um mercado novo para esses negócios, para esses empreendimentos. Só aqui de Alagoas, foram 10 startups selecionadas dos mais diferentes segmentos. A gente teve aí desde negócios que são voltados para gestão de eventos, a dispositivos tecnológicos para o agronegócio, para a agroprodução, plataformas de marketing digital, enfim, uma série de segmentos diferentes foram contemplados com essa chamada pública do Sebrae, e as 10 startups estão indo participar do Rio Innovation Week, agora esse mês de novembro. Então, se você é empreendedor, se você já tem uma solução inovadora lançado no mercado ou pretende desenvolver algo desse tipo, fique atento, pois novas oportunidades como essa podem surgir a qualquer momento. Ok? Tudo bem? Que bom. Até o próximo sábado. Se Deus quiser, Ele mandou dizer que quer e nós estaremos juntos. Tenho certeza absoluta disso. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.